Bom, vamos lá. Grandes respostas para um ateu. Né? Hoje em dia nós temos um duelo recrudescente que na verdade vem do passado. Né? Durante muito tempo esse debate existiu. Em alguns momentos ele mais intenso, né? Em outros momentos nem tão intenso, né? Não, nem tão atuante, nem tão vivo, né? Na história, na vida social, mas ultimamente tem tido muito debate sobre ateísmos, né? O ateu e o cristão, o ateu e o crente, né? O agnóstico, né? O gnóstico, né? E o ateu que nega completamente a existência de Deus ou dos deuses, nós podemos dizer assim, né? Bom, um bom argumento que nós temos para colocar para o ateu é o argumento da evidência irrevogável. Né? Ou seja, o que seria evidência irrevogável? De que as pessoas acreditam em Deus porque elas contemplam algo de divino ao longo da sua existência. Né? É que para um ateu, via de regra, todo mundo é ignorante. O mundo é retardado. Né? O mundo é formado de seres humanos que ainda não evoluíram. Ele sim, o ateu já evoluiu. Né? Ele já está num outro patamar da existência. E o restante da humanidade que crê em Deus, nós temos aí uma cifra de 95%, pelo menos da população que acredita em Deus, né? Esses 95% são, portanto, pessoas absolutamente incapazes e que divagam, né, a crer em coisas que não existem. Ou seja, elas podem fazer, a racionalidade dela constrói coisas, né, elabora, né, mecanismos, ferramentas, né, são criativas, trabalham, constroem o mundo, né, mexem com dinheiro, não são roubadas, são muito perspicazes, inteligentes, mas para aí, né, do ponto de vista da crença em Deus, eles são atrasados. Então eles são adiantados em tudo, mas porque creem em Deus eles são deficientes. É engraçado como essa racionalidade é departamentada, né? Ou seja, ela é feita por compartimentos, vamos dizer assim. Existe, né, a capacidade racional num nível de existência, de realização, né, e não rasga dinheiro, quero dizer, né? São pessoas que constroem, que criam coisas eficientes, que beneficiam inclusive os ateus, mas pelo fato de crer em Deus, elas têm uma falha no sistema, uma falha na matrix pessoal, uma falha cognitiva, porque acreditam em Deus. Né? Então, na verdade, o ateu ele tem uma arrogância. Em primeiro lugar, ele tem uma prepotência, né, que lhe é característica. Essa é uma característica de todo ateu. Todo ateu é prepotente, né, extremamente arrogante, prepotente. É muito inteligente, eu não posso dizer que não seja inteligente, mas ele tem falhas lógicas imperdoáveis. Uma delas é acreditar que as pessoas são enganadas ao acreditar em algo que não existe. Né? Elas acham que essas pessoas estão absolutamente fora do contexto da razão, né? E ela sim é uma pessoa racional, porque as suas evidências deveriam ser imitadas, acolhidas, né, e seguidas pelos demais. E se não são seguidas pelos demais, é porque os demais são incapazes. Né? Agora, falando, por exemplo, da pessoa de Jesus Cristo, né? Alguns argumentos, né, são muito bons para poder rebater um ateu. Né? Um ateu que, por acaso, diga assim, mas isso é uma invenção. Bom, primeiramente, é uma invenção, a maior invenção da humanidade, a maior invenção da história do universo, né? E feito de uma forma regimentada, um marketing profundo, né? Um marketing excepcional, e isso há já alguns milhares de anos atrás. Ou seja, a ideia da existência de deuses é uma ideia patrocinada por alguma agência de publicidade que vem desde a pré-história e se elaborando, se aprimorando, e ela chegou ao ápice,
né, ao poder inventar, quando inventou a figura do Messias, né? Então, esse Messias que é evidenciado nas Escrituras, para os cristãos, Jesus Cristo de Nazaré, né? Para o ateu, Jesus Cristo de Nazaré é um marketing, né, da crença, dos que defendem a crença, né? E o que é mais impressionante, eles duvidam da existência dos milagres, propriamente, né, das realizações de Jesus, né? E com isso eles acreditam isso a uma histeria coletiva, né, de pessoas que, como eu digo, estão abaixo da linha da evolução, ou seja, não são propriamente seres humanos, embora tenham aparência de seres humanos, porque são indivíduos que acreditam em uma história e que não evidencia o fato, né? Ou seja, do ponto de vista empírico, né? Não há evidências, né? Eles negam a existência empírica, né, do milagre, né? Talvez eles não neguem a existência de Jesus, o homem, mas eles acreditam que esse indivíduo é a maior peça de publicidade da história, do universo, repito, né? Porque todas as coisas que aconteceram com ele, né, estavam preconizadas, ou seja, eram previsíveis lá no Antigo Testamento, né? E aconteceram a partir do momento em que se lançou esse produto, esse indivíduo, para contemplar aquilo que tinha sido escrito de maneira ficcional. Então é uma ficção contemplando outra ficção. O professor historiador Olavo de Carvalho, né, que tem lá suas posições políticas que eu não concordo, mas do ponto de vista da defesa, né, da crença, né, e do ponto de vista do ataque ao ateísmo, né, mostrando as suas falhas lógicas, né, suas falhas históricas crassas, né, vergonhosas, né, ele é absolutamente impecável, né, quando ele mostra, né, e o que eu estou dizendo remete à fala do professor Olavo, né, que em matéria de debater com o ateísmo dá um show, uma grande lição, né? E de fato, quando ele mostra que o ateu evidencia a existência de Jesus Cristo, a uma personalidade, a um homem, que historicamente foi elaborado a partir de um conjunto de indivíduos que haviam ali tentando ir contra o Império Romano, fazer frente aos principais sacerdotes, aos principais da sinagoga, né? Fazer frente aos príncipes da sinagoga, né? Aos chefes religiosos, né? Então você tinha agitadores, né? Quem mostrou esse argumento mais uma vez falho foi o pessoal do Monty Python, né? A Vida de Brian, né? É um filme da década de 70, me parece. O George Harrison, o ex-Beatle, financiou inclusive o projeto, né? Enfim, ali eles satirizam, eles mostram que haviam vários indivíduos, né, e se construiu uma espécie de resumo da ópera a partir de um indivíduo que é fictício, mas que reúne a ideia de todos os que na época se rebelavam contra a opressão do Império Romano e contra os desmandos dos chefes religiosos do povo judeu, os principais da sinagoga, né? Anás, Caifás e todos os religiosos, os rabinos, chefes, que estavam naquele momento convenientemente instalados no poder, né? E tinham o patrocínio do Império Romano, né? Do imperador, para que pudessem governar o povo e não causar problemas ao Império, né? Então era um arranjo. E eles continuavam desfrutando de uma boa vida, né, dos privilégios do templo, né, e com isso o povo continuava oprimido, extremamente oprimido, né, na Judéia, na Galileia, e haviam, é claro, insurreições, né, surgiam vários agitadores, né, acredita-se que Barrabás era um agitador político e tinha simpatia do povo, né?
Acredita-se que outros haviam que tentavam reunir forças para ir contra os principais da sinagoga, que vendiam, né, o império, a igreja, vendiam o povo judeu aos romanos, né, eram coniventes com o sofrimento, com a opressão, né, e então eles se reuniam em grupos armados, né, que tentariam ir contra, né, o poder de Roma e o poder dos entreguistas, dos colaboradores, né, dos bajuladores rabinos que apoiavam e eram coniventes com a opressão romana. Então, o ateu acredita que é tudo um produto de marketing, né? Ou seja, você constrói uma personagem ficcional a partir de uma realidade, de uma insurreição, de um descontentamento popular, né? E você elabora uma equipe que constrói, né, uma narrativa mostrando, olha, aquele sujeito fez grandes milagres, ele curou o cego, curou o leproso, curou a mulher do fluxo de sangue, né? Ele multiplicou os pães e o peixe, né, e deu de comer para muita gente no deserto, né? Então você cria uma espécie de personagem histórico que não existe, né? Uma ação de marketing absurda, né? Revolucionária, cósmica, né? Vamos dizer assim, cósmica, ontológica, cósmica, né? Todo tipo de hipérbole que você quiser aplicar a esse raciocínio, né? E para mostrar que, na verdade, a crença em um Messias, a crença em Deus, é uma construção bastante estudada, meticulosamente elaborada, para que as pessoas, para falar que criam um povo que acredita aquele homem, a existência do milagre, sendo que esse milagre nunca existiu, né? Agora, por que é que as pessoas, né, vão atribuir a existência de um milagre quando esse milagre não existe? É isso, e dizer que isso é uma característica de todo mundo que crê em Deus. Então é um desafio à racionalidade. Eu repito, para eles, o crente que diz que presenciou um milagre não é digno de ser ouvido como alguém normal, né? Como um homem normal, como uma pessoa normal, né? Essa é a principal falha do ateísmo, né? Acreditar a um grande e muito bem organizado, né, conjunto de forças que uniram, né, um exército de publicitários, um exército de discurso um concílio, numa reunião em que vários indivíduos contribuíram para construir o mito, né? Como se o mito fosse alguma coisa que pudesse ser produzido num estudo cinematográfico, né? É um absurdo, né? Então é uma pequena reflexão sobre certas incongruências do ateísmo, né? E argumentos para nós podermos debater. Valeu e muito obrigado.